A paz do Senhor para todos. Esse vídeo eu quero trazer uma mensagem, um conhecimento, uma rememorização, relembrança do que é a luz que vem ao mundo e que ilumina todo homem. E que luz é essa e para que ela serve? Em princípio, primordialmente, essa é a luz que vem para abrir o entendimento, fazer você usar os olhos para enxergar, né? O Senhor Jesus, ele quando estava ensinando a sua palavra, ele disse, a verdade, ele disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, a verdade, ela é para as pessoas que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Aí você pergunta, mas tem alguém que tendo olhos não vê e tendo ouvidos não escuta? Pois é, o Senhor Jesus disse que tem pessoas que têm esses dois órgãos que são feitos com esses propósitos de ouvir, os ouvidos, para o caso dos ouvidos, e de ver para o caso dos olhos. Mas que uma multidão de pessoas se recusam a enxergar. Por isso ele disse, a verdade é para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E nós vamos andar aqui na palavra de Deus e nós vamos ver por que é necessário eu usar meus olhos para ver e meus ouvidos para ouvir. Porque é preciso. Porque se você não usar os seus olhos para ver e seus ouvidos para ouvir, você vai se dar muito mal na vida, né? E o texto que eu quero trazer aqui para começar, nós vamos ler vários textos da Bíblia falando desse assunto, reverberando esse assunto. E é o seguinte, primeira página da Bíblia, capítulo 1, Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A passagem que eu quero trazer, a palavra que está aqui nesse texto que eu quero trazer é essa, ó. Havia trevas sobre a face do abismo. Certo? Quando Deus ele inicia o Gênesis, ele está mostrando como ele criou o mundo, como ele fez o mundo, nos 6 dias e no 7º descansou. Nessa primeira página de Gênesis está toda a criação, inclusive a que nós estamos vivendo agora. Porque Deus, ao criar o mundo, ele estabelece dentro da criação do mundo físico e das coisas criadas, a terra, o sol, a lua, as estrelas, ele está criando tudo. E ele está traçando também a criação e a vida como ela vai ser. Ela vai estar dentro desse processo de criação. Porque se nós formos olhar, a obra de Deus ela só vai terminar quando Deus realmente tiver concluído o trabalho. Porque ao criar o homem caiu e agora tem um problema. E esse problema tem que ser resolvido para que toda a obra de Deus seja completa e ele finalmente possa descansar o milênio. Então, a obra de Deus completa, ela só vai terminar quando ele resolver o problema do homem, que é o problema que nós temos hoje, o problema da injustiça, o problema de todo o pecado da humanidade. Então Deus ele está trabalhando, ele realmente não está descansando. O Senhor Jesus, ele uma vez
questionado sobre a questão do sábado, ele disse: o meu pai trabalha até hoje e eu também. Falou isso num dia de sábado. Então, por que ele, voltando aqui o assunto aqui, ele está dizendo: havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Muito bem. Esse abismo, quando nós vamos estudar a palavra, nós vemos que o abismo são quantidades imensas de armadilhas que existem no mundo para fazer o homem cair nelas. Então o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que existe um abismo e que as trevas cobrem a face desse abismo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que há um lugar, um abismo para onde a humanidade se dirige, para onde ela está caminhando. Um abismo. Um abismo não é uma coisa boa. É um lugar onde você vai cair. E a pergunta é, mas por que a humanidade está caminhando em direção a um abismo e ela não enxerga esse abismo? A palavra está dizendo, está respondendo: há trevas sobre a face do abismo, certo? Tem trevas na face do abismo. O que é treva? Treva é escuridão. Se há escuridão na face do abismo, isso significa que você não está enxergando ele. Se você não está enxergando, você está caminhando para um lugar que tem um abismo, que tem trevas na frente, e que você não enxerga esse abismo e que certamente você vai cair nele. Aliás, essas trevas, o propósito dessas trevas é exatamente fazer com que você não enxergue, certo? Então, se você está caminhando para um abismo e tem trevas cobrindo esse lugar, você vai cair nele. Inevitavelmente você vai cair nele, e é o que nós estamos vendo, a humanidade inteira indo para esse abismo. E o Senhor Jesus, ele vem para trazer a luz. O que é a luz? A luz é o entendimento, né? Agora nós vamos pegar essa palavra e vamos trazer ela para o entendimento. O que é na verdade essas trevas? As trevas são todo o embaraço que Satanás colocou nas mentes humanas desde o princípio do mundo, fazendo com que a verdade desse mundo seja encoberta. A verdade desse mundo seja encoberta. E através desse embaraço mental que você tem, você não consegue enxergar a verdade. E a verdade seria aquilo que vai colocar você, tirar você do caminho do abismo para o caminho da luz, o caminho da salvação. Certo? Então, e que entendimento é esse? E que conhecimento é esse que nós devemos ter para que nós deixemos esse caminho de trevas que está nos conduzindo para um abismo e modificar esse caminho levando nós para um outro lado? Bom, eu vou ler aqui um texto, né, um texto da Bíblia, né, uma passagem da Bíblia que está em primeira carta de João, o entendimento que abre os olhos para ver. Vamos lá para João, né? Primeiro João, entendimento que abre os olhos para ver. Primeiro João, tá aqui. Primeiro João, capítulo 5, 20.
1 João 5,20. Vou abrir aqui. 5,20. Aqui. Vamos ler. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vou ler de novo aqui, ó. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Então, o entendimento que abre os seus olhos, que faz com que você tenha os olhos para ver, é o entendimento que Jesus ele nos dá. Ou seja, todos os seus ensinamentos. Esse é o entendimento que você precisa ter para que seus olhos sejam abertos e você possa enxergar o rumo para o qual você estava indo. Esse entendimento que Jesus Cristo nos traz, ele é o padrão de todo o entendimento que nós temos em nossa mente. Isso quer dizer o seguinte, que estando com esse entendimento na sua mente, qualquer ensino que venha de qualquer lugar desse mundo, universidade, livros, de qualquer coisa dessa natureza, que não esteja de acordo com as Escrituras, com os ensinamentos de Cristo, eles devem ser rejeitados imediatamente. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus é a luz que vai conduzir você para tirar você do caminho do abismo e levar você para o caminho do céu, que é o caminho da luz, que é o caminho da luz, o caminho do céu, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Tirar você do caminho do abismo, que é o caminho da escuridão, o caminho do inferno. E por falta desse entendimento, as pessoas têm caminhado para essas trevas. Então, todas as armadilhas que existem nesse mundo, todas elas se baseiam em mentiras. Elas se baseiam no engano, né? Então, quando você olha aí no livro de Daniel, você tem uma profecia falando, por exemplo, do governo do anticristo, onde Deus, ele diz que envia a operação do erro, né, para punir os habitantes da terra. O que é essa operação do erro? É uma operação, uma mega operação, toda baseada em mentiras. E aquele que está caminhando para as trevas, cujas trevas está caminhando para o abismo, cujas trevas está encobrindo ele, você vai continuar caminhando, porque essa operação do engano, ela só pode ser conhecida por aqueles que têm a revelação da luz. E a revelação da luz é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, seus ensinamentos. Se você rejeitar os ensinamentos de Deus, é um direito seu, é uma escolha sua, é isso que chamamos de livre-arbítrio. Você vai rejeitá-lo. Mas ao rejeitar, você está caminhando para o abismo que está com as trevas em cima. E aí todas as armadilhas que existem no mundo, elas estão dentro desse sistema. Você caminha para ela, ela tem as suas coisas de atrativo, ela tem os seus atrativos, que faz com que você vá para ela, mas que esses atrativos é que cobrem, que seriam as trevas, que cobrem o abismo para o qual você se dirige e que inevitavelmente cairá nele, se não abrir os seus olhos antes. Se não abrir os seus olhos antes.
E para abrir seus olhos você precisa de Cristo, que é o Filho de Deus, Criador de todas as coisas e que enxerga tudo e vai ensinar para você aquilo que é necessário para que você seja liberto desse caminho maligno traçado por Satanás. Aí você pergunta assim para mim, mas Satanás ele tem tanto poder assim para criar um abismo tal que a humanidade não consiga enxergar? Tem. A resposta é tem. E ele vai falar isso, numa passagem bíblica, né? Deixa eu olhar aqui. Olha, aqui Mateus 3,8. O diabo diz ser o dono dos reinos do mundo. Essa passagem bíblica, todo mundo conhece, quem lê a palavra sabe essa passagem bíblica. O diabo, quando Jesus ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, ele o levou para o pináculo do templo, o ponto mais alto do templo, e mostrou todos os reinos do mundo. Ele mostrou todos os reinos do mundo a Cristo. Ele disse, olha, esses reinos do mundo me foram entregues. E eu dou a quem eu quiser. O diabo falando com o Filho de Deus. Eu dou a quem eu quiser. Os reinos do mundo estão nas minhas mãos. E eu dou a quem eu quiser. Ele disse isso na cara de Cristo. Se tu, aí fez a proposta dele, se tu, Jesus, prostrado me adorar, eu te darei esses reinos. Né? Aí o Senhor disse, afasta-te de mim, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Né? Então Deus respondeu, Jesus Cristo respondeu a ele citando, mas não negou para ele que esses reinos do mundo estavam de verdade nas mãos do maligno. Porque o Senhor poderia ter dito assim, é mentira sua, você é o pai da mentira, é mentira sua, esses reis não estão nas suas mãos. Mas o Senhor não disse isso. Não disse, e as Escrituras, em toda ela, no Novo Testamento, vai dizer novamente, o mundo jaz no maligno. Então vamos ver essa passagem aqui. João 5,19. Sabemos que somos. João é a primeira carta de João, não é o Evangelho, é a primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Você já pensou essa escritura, o que está dizendo? O mundo todo está sob o poder do maligno. E agora você sabe por que Jesus lá atrás ele não disse, não, você está mentindo, o mundo não é seu, os poderes desse mundo não é seu. Realmente, o maligno, ele comanda esse mundo. As instituições desse mundo, todas elas são armadilhas para a humanidade. Estão trabalhando para traçar armadilhas para a humanidade. E a humanidade está caminhando para o desfecho final. E esse é o abismo de que a Bíblia está falando. Na primeira página de Gênesis, havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, o abismo está encoberto pelas trevas. E é por isso que você não vê. É a luz do entendimento que vai trazer você. Mas é a luz do entendimento. Você diz, não, então eu vou aprender as coisas através de livros do mundo, mas não da Bíblia. Né? É o entendimento de Deus. Porque se o mundo está na mão do maligno, as universidades, os livros, muitos livros de pessoas que estão dentro dos sistemas que estão caminhando para as trevas, eles só podem escrever aquilo que cerca a vida deles. Se o homem, o que ele enxerga é o que está em volta dele, ele só pode escrever aquilo que está em volta dele, não pode escrever nada que está fora dele. Mas a partir do momento que você recebe a luz do Filho de Deus, aí sim, aí você pode escrever algo que está fora do sistema, que vai contra esse sistema. E aí você sabe por quê
O mundo persegue a igreja. O mundo persegue o cristão. O mundo não quer saber de Cristo. Por quê? Porque todo os ensinamentos, eles vão contra os ensinamentos de Cristo. Porque os ensinamentos de Cristo é o que vai te abrir os olhos e te tirar do caminho das trevas. Aqueles que estão no caminho do abismo, tudo que eles falam concordam com o caminho que eles estão vivendo. E esse caminho, inevitavelmente, vai os levar para esse abismo de que a Bíblia fala. Né? Então o mundo jaz sob a ação do maligno. O mundo jaz no maligno. O que quer dizer isso? Que o mundo perece, cada dia está perecendo, ou seja, ele está em processo de morte. Por que ele está no processo de morte, morrendo gradativo? Gradativamente está morrendo. Porque ele está sob a ação do maligno. As doutrinas, ideologias, ensinamentos, guerras, tudo isso vem do maligno. Agora, você pode fazer a seguinte pergunta: mas como que o maligno, sendo um espírito que está no outro mundo, ele pode trazer as suas influências para este mundo? Aí entra uma questão de estudo secular. Há estudos da área secular que mostram as seitas satânicas, né, que fazem conexão com o mundo das trevas e trazem das trevas essa escuridão para a vida cotidiana do mundo. E eles semeiam esse mal no meio da humanidade, e esse mal vai gradativamente matando a humanidade. Daí a palavra: o mundo jaz no maligno. Daí o texto bíblico dizendo: o mundo jaz no maligno. O mundo morre sob a ação do maligno. E essa ação, ela se deflagra através das seitas satânicas. Se você for ver as seitas satânicas, nelas estão os homens mais poderosos dessa terra. Os mais poderosos, os mais ricos do mundo. Todos eles fazem parte dessa seita satânica. Fazem parte de seitas satânicas. Caveriossos, templários. Então, desses homens poderosos vem o controle da mídia, o controle da música e o controle dos filmes, Hollywood. E daí vem a influência que o mundo sofre, né? Olhe bem, quem mais no mundo você vê falando contra os ensinamentos bíblicos? Os ensinamentos que traz felicidade ao homem, o casamento, a família, né? O amor aos filhos, a paz entre as famílias. Quem é que mais bombardeia, né? A inocência das crianças estão sendo bombardeadas. Agora se fala em ensinar promiscuidade às crianças dentro das escolas. Você acha que esses ensinamentos, eles são benéficos para a humanidade? Você acha que vem da onde isso daí? É lógico que isso vem do inferno. Vem do inferno para as seitas satânicas, e as seitas satânicas disseminam isso no meio do mundo. E uma vez disseminado, e a pessoa recebe esses ensinamentos de formas codificadas que ele não enxerga bem, mas como ele não tem o padrão de entendimento divino, ele acaba aceitando esses ensinamentos como verdade para a vida dele, e aí o caminho dele está traçado rumo ao abismo, porque a luz que pode abrir seus olhos para fazer você mudar os seus caminhos é a luz do entendimento, mas do entendimento do Filho de Deus, que criou todas as coisas.
Nenhum entendimento desse mundo pode superar o entendimento de Jesus Cristo. Por quê? Porque todas as substâncias que estão sob a ação do homem hoje foram criadas por eles e essas substâncias obedecem a ele. Daí porque quando Jesus veio ao mundo, ele mostrou que era filho de Deus, fazendo com que toda a substância dessa terra obedecesse a ele. O vento, o mar, a carne, as árvores, tudo isso Jesus mostrou que estão sob o controle dele, né? O Senhor uma certa vez andou sobre as águas, né? Foi até os apóstolos no meio do oceano andando sobre as águas, porque ele tem domínio sobre a água, é ele quem manda, ele fez ela e ela obedece ele, né? Quando Moisés mandou abrir o Mar Vermelho, pediu para abrir o Mar Vermelho se abriu por ordem divina. Ele faz o que Deus manda porque ele é submisso a Deus. Toda a criação tem que estar submissa a Deus porque é fruto de seu trabalho, fruto de sua criação. No princípio criou Deus os céus e a terra e tudo que nele há. E tudo que nele há está sob a ação de Deus, está sob a vontade de Deus. Então quando Jesus chega numa certa hora lá do Evangelho, ele vê que vem um cortejo, uma viúva com um filho no caixão morto, seu único filho. E o Senhor Jesus se compadece daquela mulher, vai até e toca no esquife, que é o caixão. E o morto se levanta. Por quê? Porque ele tem poder de ordenar o que quer que seja, e esse o que quer que seja tem que obedecer. Se ele dá ordem no vento, nós não falamos com o vento, mas quando Deus fala com o vento, ele escuta e o obedece. Havia uma tempestade, o barco vira, não vira, e chuva, né? E os apóstolos disseram: Senhor, não percebes que nós estamos afundando, perecendo? Aí o Senhor diz: oh, vocês são muito de pouca fé. Para vento, para mar. E tudo se acalmou. Por quê? Porque o vento e o mar são criações dele. No princípio criou Deus o céu e a terra. E tudo que ele fez tem que estar sob a obediência de Deus. Mas ao homem, Deus deu o livre-arbítrio. Mas ensinou que ao não obedecer a Deus, o homem caminhará inevitavelmente à sua destruição. Porque se Deus é o criador da vida, ele é o mantenedor dela. E toda a ação de Deus, ela vem em direção à manutenção da vida. Nenhuma ação de Deus, ela vai ser para a destruição da vida. Por quê? Porque a vida é uma criação dele. E toda a criação de Deus, quando ele terminava de fazer, ele dizia: e Deus viu que isso era bom. Se o próprio Deus dá testemunho de que sua criação é boa, por que ele iria querer destruí-la? Se ele mesmo está dizendo é bom, se é bom tem que existir. E nós vemos que no meio de todas essas trevas, de toda essa escuridade, nós ainda temos o prazer em algumas coisas da vida, né? Aquelas que nós ainda conseguimos enxergar os benefícios de Deus, né? Então a luz que traz o teu entendimento é o ensinamento de Cristo, sem o qual você irá para o abismo, e você não vai enxergar esse abismo por meio nenhum, porque a luz que traz o entendimento é a luz que nosso Senhor Jesus Cristo traz, a luz que é o entendimento que ele dá ao homem, o entendimento dele, de Deus. Como ele é conhecedor de todas as coisas, né? Toda a matéria está sob a ação de Deus, está sob o conhecimento de Deus pleno, né?
E daí Paulo diz, ele é a plenitude. Por que a plenitude? É o conhecimento máximo que você pode chegar de alguma coisa. Só Deus tem isso. Nenhum homem pode ter o conhecimento máximo de coisa nenhuma. Se você pegar uma gota d'água, o homem não vai ter o conhecimento disso daí. Total não, ele sabe só algumas ações da água. O meio como ela se propaga na natureza. Mas tem muito mais. Tem muito mais conhecimento disso daí. Mas só quem sabe a plenitude de tudo isso é Deus. E o conhecimento de Deus, ele é mostrado quando Deus dá ordem nesses objetos e eles obedecem. Quando Deus dá ordem na água, ela obedece. Quando Deus dá ordem no vento, ele obedece. Quando Deus dá ordem no sol, né? Que a Bíblia fala que Deus fez o sol parar ou regredir 10 graus, lá em Josué. Então, toda a criação de Deus, ela está sob a ação de Deus. E você vai para a universidade, pega um indivíduo medíocre, doente mental, né? Que não tem nada para ensinar, nada, a não ser palavras que vão contra Deus, está trabalhando para o inferno, trabalhando para o diabo, e você segue um indivíduo desse e ainda diz que o que segue a Deus é louco. Você vê o nível de loucura que você tem? Quer dizer, eu sigo um homem que dá ordem na matéria, que a matéria obedece, e você segue um indivíduo que não dá ordem nem na própria casa para ela obedecer. Você vê a diferença enorme que há na sua concepção, né? Quando você vai olhar a vida do indivíduo desse, é toda destruída e você está seguindo o que esse indivíduo ensina. Porque está dentro da universidade falando um monte de besteira, um monte de palhaçadas, e você está seguindo isso. Então, você, se não mudar, se não se chegar para Jesus Cristo e fazer o que está escrito na Bíblia, você vai continuar indo para o abismo, e as trevas que foram colocadas para que você não enxergue, ou seja, é o entendimento que você tem, que é luciferino, vai fazer a sua cegueira até você cair no abismo. E cair no abismo é o que a Bíblia fala, é apartar-se de Deus eternamente e viver na escuridão que esse anjo da morte, esse anjo caído, preparou para a humanidade. Então, essa palavra, meu irmão, ela é uma palavra para que você abra os olhos. O homem tem que nascer de novo, né? Jesus Cristo recebeu a visita de um escriba, né, da lei chamado Nicodemos, e ele diz para Nicodemos: Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Porque ele tem que nascer da água e do Espírito para poder os seus olhos se abrirem e a luz do entendimento que vem por meio de Jesus, ele chegue a você. O processo que você tem que fazer é esse: aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se batizar, que representa um novo nascimento. E a partir daí, você começa a ver o reino de Deus. Porque o reino que você vê hoje é só o reino das trevas. E essas trevas está travestida de bem. Está travestida do bom, para que você caia nela. Você acha que o demônio enganou a humanidade mostrando para ela que ele é o demônio e está destruindo a vida deles? Não. Ele mostrou algo bom, para que o homem não enxergue o bem. Um bom, mas que traz resultados mortais. É o bom que traz resultados mortais, resultado de destruição. Ele é bom na hora, mas posterior vai produzir um fruto de destruição na sua vida. Essa é a arma de Satanás. Ele pega uma coisa que tem um aspecto de bom, mas cujo resultado vai trazer destruição para você.
E aí quando você cai nisso e você vê sua vida destruída, é uma pequena demonstração das trevas sobre a face do abismo. Você foi para o abismo, não enxergando que tinha um abismo, e você caiu nele. Essas aí são pequenas demonstrações. Só que existe o abismo mesmo, o abismo final, que é aquele que você se verá separado de Deus para sempre. E aí você estará destruído, porque só há vida em Deus, né? Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O que foi feito? Tudo que você vê, o céu, a lua, as estrelas, o universo, as galáxias, a terra, o homem, os animais, as árvores, o vento, o mar, tudo, tudo. Nada do que foi feito se fez sem ele. Então, se você segue a Cristo, você está seguindo aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que mora, aquele em quem mora a plenitude de tudo, né? Eu vou ler aqui a passagem de Daniel no capítulo 2:20. Capítulo 2:20, está aqui. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Viu? O que Daniel está dizendo? Dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. O que está escondido? O abismo profundo, né? Um abismo profundo e escondido. E conhece o que está em trevas. Todo homem que está em treva, Deus conhece. Todas as coisas, todos os ensinamentos que estão sob a ação das trevas, ele conhece. E com ele mora a luz. Essa é a luz que você tem que ter. É isso que você tem que buscar na sua vida, a luz. A luz de Deus para a sua vida. E aí você vai ver a grande transformação que vai ser na sua vida interior, né? Porque todo o mal do homem está no interior dele. E daí que o Senhor diz: você não vai ver o reino de Deus com visível aparência. Não nesse mundo. Você vai ver com o entendimento, com o conhecimento. É isso. Claro que no final dos tempos, quando terminar essa vida, né, e já está perto, nós estamos vendo aí que o governo do anticristo já está se formando, já está perto de terminar mesmo. Nós estamos aí beirando 6.000 anos, que é os 6 dias da criação, né? Então quando terminar tudo isso, aí sim, aí você vai ver o reino de Deus de verdade. O reino de Deus governado, o reino de justiça, de amor e de paz eterna, que é a promessa de Jesus Cristo para os seus, para aqueles que o seguem e o amam, né? Então tá aqui, ó. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Conhece o que está, revela o profundo e o escondido. Profundo e escondido, o que é? Né? O abismo que está profundo e escondido. Está escondido com o quê? Com as trevas. Que está profundo e escondido. E com ele mora a luz que clareia tudo. Deus usa o termo luz para dizer que a luz, quando você joga ela na escuridão, ela mostra tudo. Essa luz forte, potente, que mostra tudo. É o sentido que Deus dá aí o seu entendimento, a luz. Quando você joga ela no escuro, ela apresenta ali tudo que tem, os buracos, o abismo e tudo mais. Com ele mora a luz. Daniel fez essa oração para Deus uma certa vez que o rei Nabucodonosor teve a revelação da estátua, que revela todos os reinos do mundo sendo destruídos. Todos os reinos do mundo serão destruídos. Todos virarão poeira e passarão. Todos eles, inclusive da nova ordem mundial, vai ser destruída também. O reino deles vai ser destruído. E o deles vai demorar menos tempo do que os outros.
o de Nabucodonosor, o do Medo-Persas, de Alexandre o Grande e de Roma. Todos eles foram destruídos, mas o reino do anticristo vai ser destruído mais rápido ainda. Né? Então, Daniel, o rei Nabucodonosor, teve o sonho e diz: quem não disser o sonho que eu tive, eu vou matar todos os sábios da Babilônia. Os sábios disseram: rei, a gente não pode dizer o sonho que uma pessoa teve. Ninguém pode fazer isso. Então, quando o rei mandou matar todos os sábios da Babilônia, Daniel pediu ao executor da ordem, que era Arioque, né, o servo do rei, e disse: me dê aí um dia que aí eu vou revelar o sonho do rei. E aí ele se juntou com os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e oraram a Deus. E de madrugada Deus mostrou o sonho que Nabucodonosor tinha tido, mostrou a Daniel. Quando Daniel viu o sonho, aí ele se prostrou diante de Deus e fez essa oração aqui, ó. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz do entendimento. A luz. Porque Deus revelou para Daniel o sonho que o homem tinha tido de noite, que ele não disse para ninguém, o qual ele mesmo nem se lembrava direito. Então, ele revela. Se ele pode revelar um sonho que uma pessoa teve para outro homem, quanto mais revelar o abismo que está coberto por trevas, o abismo para o qual você se dirige, e do qual Deus mandou o seu filho morrer na cruz para te livrar dele, né? Para te livrar dele. Então Jesus Cristo, ele veio morrer na cruz para nos livrar desse abismo para o qual nós, a humanidade, estávamos nos dirigindo. Então, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Confesse Ele, que é a confissão, se batize e receba a luz do entendimento. Aí sim você vai enxergar todas as armadilhas que Satanás prepara para a humanidade. Porque a humanidade, mesmo os humanos que servem a ele, também estão indo para um abismo, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ele disse para esse pessoal da nova ordem mundial que vai dar os reinos desse mundo para eles. É por isso que eles estão aí preparando tudo de mal para a humanidade. Só que é o seguinte: Jesus Cristo, que é o dono e criador de todas as coisas, ele disse: não, o reino do mundo serão dado aos humildes de coração, aos pacificadores, aos homens que amam a Deus. Foi isso que Deus disse: eu vou dar o reino desse mundo para os pacificadores, para aqueles que lutam pela paz de verdade, não aqueles que dizem que estão lutando pela paz sendo criminosos e assassinos. Não, é os homens e os humildes verdadeiros, humildes de espírito. Deus vai dar o reino desse mundo para eles, mas o diabo diz que vai dar para os satanistas. E eles acreditaram nisso. Satanistas todos vão morrer e vão ser presos nos calabouços do inferno. Porque se eles não se arrependerem de seu mau caminho, eles irão inevitavelmente para esse abismo que está coberto pelas trevas e que só pode ser enxergado, só pode ser visto para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Que Deus abençoe a todos. Amém.